E agora, então, falaremos sobre a arte 3D. Ela é composta, então, pela manipulação de polígonos e moldando esses polígonos em objetos, personagens e cenas. Esse tipo de arte é aplicada quase que em todos os trabalhos audiovisuais, como os anúncios impressos, sites de internet, televisão, filmes, videogames. Esses são alguns exemplos. E o que é preciso, então, para fazer a arte 3D? Utilizando softwares aí, né, no computador, que possibilita desenhar e criar cenas. Para o cenário, precisa adicionar a cor aos poucos, né, aos objetos e uma iluminação bem básica. Aí é só você ir dando forma ao cenário e todo esse processo ele exigirá muito tempo. Por isso, precisa ter muita paciência. E depois tem a texturização, iluminação completa e muitos outros ajustes que você precisa fazer. Ou seja, não é também necessário que você termine tudo de uma vez. Você pode ir fazendo esse trabalho, fazendo teste, fazendo ajuste. E aí, com o tempo, o trabalho que você deseja, ele vai aparecendo. O design 3D é o profissional responsável por criar o cenário dos personagens e animações de filmes, séries e jogos aí afins que nós gostamos. Passando aqui, eu coloquei aqui só para vocês entenderem um pouquinho 2D e 3D, é bem simples na verdade. Vocês conseguem ver que aqui do Pernalonga ele é um desenho 2D. Por que ele é um desenho 2D? Aqui ele não tem profundidade, ele tem apenas duas dimensões, largura e altura. Então aqui ela tem a largura da orelha que é desenhada e aqui a altura que ela é desenhada, mas ela não tem profundidade, a gente não sabe se ela é como ela é ali, se ela é mais gordinha para trás ou não, a gente não tem noção. Agora olhem a orelha do urso, né? A macha e o urso. Podemos ver que aqui tem a largura dessa orelha, tem a altura dessa orelha e tem a profundidade dessa orelha. Que a gente consegue ver que ela é mais gordinha, mais fofinha, que tem um monte de pelo ali. É a mesma coisa que acontece aqui na unha dele. E aqui no rosto da macha. Aqui a gente vê a profundidade da bochecha dela em relação aqui que sobe pro olho. E o côncavo do olho aqui, a gente vê tudo bem certinho quão profundo que é ali. Então, imagem 2D, largura e altura. Imagem 3D, largura, altura e profundidade. Ok? Passando aqui pro próximo. Desenho vetorial. Para esse tipo de desenho, a gente vai utilizar ponto, curva, forma, polígono e tudo isso vai ser baseado em códigos matemáticos que representam imagens em computação gráfica. E são formados por vetores, que também são conhecidos, esses vetores, por chamados caminhos. E, em outras palavras, utiliza-se vetores matemáticos para a sua descrição. E aí, são geralmente com formato mais leve, né, essas imagens vetoriais, e ocupam menos espaço de armazenamento. E outra coisa, elas não perdem a qualidade quando são ampliadas. Ok? Aí, então, esse aqui também é feito através, né, de programa, de computador. Qualquer pessoa também pode estar fazendo. Tem gente que não gosta de desenhar ali na mão, não acha interessante, aí quem sabe é uma opção. E aqui a arte fractal. O que é um fractal, então, primeiramente? Ele é um objeto que pode ser dividido em várias partes. E essas partes que são divididas, elas são semelhantes à parte original. Essa figura aqui dá para compreender muito bem. Notem que ela é como ela é aqui no formato original. Aí você notando aqui essa bolinha do meio, ela é semelhante ao que ela é original. Aí se eu partir ela no meio aqui, essas pequenas aqui vão ser semelhantes a ela inteira original. Então é isso que se designa um fractal. Nesse tipo de arte também se utiliza funções matemáticas, que essas são chamadas então fractais. Então elas se transformam o resultado dos cálculos em imagens, animação, música e também outros tipos de mídia. Passando aqui para frente, temos ilustração e pintura digital. A ilustração ou a pintura digital são feitas através de softwares que oferecem uma caixa, uma tela virtual e diferentes cores de pincéis e algumas outras ferramentas que só é possível porque estão no computador, né? Tem características diferentes do que muitas coisas que a gente usa manualmente. Então, todos esses recursos vão possibilitar
um trabalho bem diferenciado no final da obra. E aí, dentro dessa ilustração e pintura digital, a gente tem os programas, o Adobe Illustrator, o Adobe Photoshop e o GIMP. E dessa forma, a sua arte ela vai ser manipulada e modificada, aplicando filtro, textura, camada. Ela pode ser, então, feita uma correção aí a qualquer etapa do desenvolvimento da arte. Então, pessoal, continuando com os nossos efeitos especiais, nós temos o Bullet Time. O efeito Bullet Time, ele é um efeito de câmera lenta. Então, quando o personagem ele está lá numa ação muito violenta, vamos supor, e aí a cena começa a ter aquela coisa lenta para mostrar mais o que está acontecendo na ação. O tempo ele para a gente conseguir ver a cena em câmera lenta e bem detalhada, só que com um pequeno tempo, com um curto tempo ali de câmera lenta. E aí já volta toda aquela ação novamente. Geralmente quem assiste anime tá acostumado com esse efeito. Aí nós temos também o Chroma Key, que é o que a gente conhece bastante, né? O Chroma Key. Ele é um efeito visual que possibilita colocar uma imagem sobre a outra, anulando a cor verde, que geralmente é colocada atrás, ou azul. Alguns já estão usando até o vermelho. Por que a cor verde é mais utilizada? É que é o seguinte: precisa colocar uma cor atrás que não seja parecida com a cor que nós usamos de roupa, de pele, enfim, para que fique totalmente diferente, porque às vezes na hora da edição acontece de dar algum problema e não ficar muito certinha a imagem, porque confunde as cores. Por isso que utiliza-se bastante o verde e o azul, ou o vermelho aí também, dependendo, né, da situação que você for fazer. Dá para fazer em casa isso também. Você não precisa ter exatamente uma tela verde. Você pode usar um TNT verde, uma cartolina verde, um lençol verde, um pano verde, uma cortina, enfim. Dá para fazer esses videozinhos aí em casa também, claro, utilizando um software. E aí, então, esse efeito, ele é utilizado aí, como a gente pode ver no jornal lá, com a pessoa que vai falar sobre o tempo, né? E atrás dela existe aquele quadro verde que depois eles colocam o mapa. E aí, temos, a parte depois do chroma key, o efeito do ponto de captura. O que é esse efeito de ponto de captura? Ele se refere a gravar as ações de atores que então vai ser colocado no personagem que vai ter ali uma animação 3D. E a partir daí se tornou-se mais fácil a captura do corpo dos atores, né? Onde se coloca algumas bolas que são reflexivas nas articulações, no cotovelo, joelho e afins da pessoa ali, do ator, que são filmadas em 3 câmeras que refletem em um computador que vai calcular aí a posição 3D de cada uma dessas bolas que estão no ator, e aí montar ali um modelo 3D. E aí, então, agora, nesse momento, eu vou estar mostrando para vocês alguns aplicativos que podem ser utilizados para interação com a arte no meio tecnológico. Aqui, primeiramente, eu vou mostrar para vocês esse Daily Art, que ele traz todos os dias novas notificações sobre o que é postado aqui. Então, todo dia você vai receber uma notificação sobre alguma coisa da história da arte. E aí, entrando aqui, a gente tem já uma obra, a idade, o ano, perdão, que ela foi feita, e aqui tem as respectivas informações sobre essa obra que foi postada. E aqui do lado, então, a gente pode você pode colocar essa como favorito, você pode marcar como visto ou como não visto, você pode partilhar. E aí, aqui embaixo você tem essa possibilidade também de estar procurando aqui, ó, sobre expressionismo e alguns outros títulos relacionados à história da arte. Voltando aqui, esse é um aplicativo bem simples, mas é bem informativo.
Aí aqui eu vou abrir o Pixel Art, que a gente tava falando na aula passada. E ele é um aplicativo que você vai pintar ali, então, os pixels que você consegue ver na imagem. Só que aí ele é bem simples, bem assim, fácil de estar manipulando, só que ajuda a gente a entender como que funciona esse tal pixel aí na arte. Então, primeiramente, quando você abre, você vai ter algumas imagens aqui que você pode estar pintando. E aí tem algumas que são bem pequenas e outras que são bem mais elaboradas, que levam muito tempo. E aqui eu vou escolher essa que é uma imagem bem simples. E aí, aumentando aqui, vocês vão ver, né, com os dois fazendo uma pinça aqui na tela, vocês vão ver que cada quadradinho tem um número e que cada cor também tem um número. E aí, por exemplo, eu clico aqui no número 3, que vai mostrar aqui de quadradinho mais escuro, aonde que tá o número 3. Opa, quando você pinta errado, ele dá uma vibrada e mostra que você está colocando no quadradinho errado. E aí você vai pintar todos os números 3, né? E aí eu clico aqui na outra cor, número 4. E aí lá vou eu pintar todas as cores que tem o número 4. E assim por diante sucessivamente. Número 5, número 6, ele vai mostrando. E aí no final você vai conseguir ver ali a imagem inteira. Alguns artistas trabalham, né, com esse tipo de arte, trazendo essa arte retrô que eu particularmente acho bem interessante. Voltando aqui, então, eu vou mostrar agora o caderno de esboço, que é mais para você estar fazendo alguns rascunhos e desenhando. Eu ali fiz uns desenhos muito horríveis, mas vamos abrir aqui um outro para poder explicar melhor. Aqui, então, você escolhe se você quer o formato padrão ou um formato quadrado. Eu vou escolher aqui um formato quadrado. E aí, você tem aqui inúmeras possibilidades. Você tem aqui o lápis, que você pode estar regulando qual é a espessura. Você pode estar regulando quão forte você quer que seja esse traço. E aqui, você também pode estar regulando a finura, enfim, do qual lápis você quer. Vamos pegar esse lápis aqui só para fazer um desenho. Vamos supor que eu quero desenhar uma árvore. Então, aqui eu vou traçando os tracinhos, dando forma ao meu desenho. Isso faz a gente trabalhar com os dedos, que é bem diferente do que você pegar um papel, um lápis e um papel na mão. Aqui eu tenho a borracha também, que eu posso apagar caso eu não ache que tenha ficado bom. E aqui do lado eu tenho os pincéis. Aqui eu vou pegar um pincel só pra mostrar. Vamos pegar aqui, mais ou menos assim, tá bom. E aí aqui, no baldinho de tinta, pintei o fundo de preto. Muito interessante. Aí aqui eu posso também estar aumentando, colocando aonde eu quero essa sombra. Olha que legal essa parte. Eu posso deixar como se fosse um sombreado, ou eu posso puxar tudo aqui e fazer uma coisa bem louca aqui, como se fosse uma ilusão de óptica no fundo dessa imagem. Claro que se eu não quiser nada disso, eu vou aqui em cima e excluo. Aqui tem um círculo, ó, que também funciona do mesmo jeito que a gente tava vendo o outro. E aí aqui também eu posso colocar forma, texto e imagem. E aqui no texto eu poderia colocar qualquer coisa que eu queira. E aí eu posso estar colocando também uma fonte aqui, ó, negrito e itálico. Esse aqui também dá pra fazer alguma coisa de post que vocês queiram estar postando, alguma coisa, sei lá, até de trabalho escolar. Aqui dá pra você inverter, colocar o contrário. É bem criativo, vale a pena dar uma olhadinha pra saber como que funciona bem certinho. Vamos descartar. E agora eu vou mostrar esse color. Ele é parecido com o caderno de esboço, né? Só que aqui eu acredito que tenha um pouco mais de liberdade para colocar algumas coisas, por exemplo, como as figuras geométricas, coração. Aqui eu posso estar regulando também as cores,
Quer ver? Deixa eu voltar nessa bolinha azul aqui embaixo. E aí, aqui eu posso estar colocando quais cores que eu quero estar utilizando. Fazendo uma junção aqui. Então, aqui embaixo, nesse seletor, eu coloco, por exemplo, as cores que eu quero selecionar para o meu desenho. E lá em cima, bem lá em cima, do lado direito da tela, eu posso estar mudando essa paleta de cores. Então, eu tenho claro, pálido, escuro, obscurecido. E aí, eu vou colocar aqui um claro pra gente mudar. E eu posso colocar aqui, ó, verde, amarelo. E conforme eu vou mexendo essa bolinha, vai mexendo essas cores. Bem interessante, né? E que eu posso fazer um mix com duas cores. Tá vendo? Pra mudar aí. Eu posso, então, vir aqui e pegar eu posso pegar uma letra, posso colocar ali. Eu não preciso nem escrever, eu posso simplesmente levar o dedo e aí já fica a imagenzinha ali. Eu posso apagar também, claro, tudo isso. Só que eu preciso primeiro aumentar essa borracha, né? Porque senão não dá pra apagar. Aqui, então, a minha mão. Qual é o tamanho desse aqui que eu vou utilizar? Vamos lá. Aqui. Eu tenho coração. Aqui eu tenho o preenchimento, né? E aqui eu tenho o pincelzinho. Como que eu vou utilizar o pincelzinho? Lá em cima também eu nem preciso apagar, é só colocar na flechinha de voltar. Aí eu quero fazer o número 8 com um sorriso. Alguém já viu isso? Quero fazer o número 8 com um sorriso. E com um olho só. Aí eu vou aqui na minha paleta de cores e mudo. Vou lá e faço o olho dessa coisa esquisita que eu desenhei. Com 2 bigodes. Ou seja, eu posso fazer o que eu quiser, ok? E aqui ele vai ficando salvo, então, pra você olhando as suas obras de arte. E é isso aí, eu espero que vocês tenham gostado, espero que utilizem algum desses aplicativos. Se vocês já testaram e usaram outros aplicativos também, eu gostaria de saber. Porque é muito interessante trabalhando aí, fazendo trabalho, atividades que estimulem esse nosso conceito de arte e tecnologia e não apenas associando arte aí o que a gente vê em quadros ou pinturas de lápis e papel. Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa nossa aula, eu espero que vocês continuem assistindo os vídeos. Meu muito obrigada e um goodbye!